Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos ao Hora do Flu, para trazer as novidades do maior de todos para vocês. E vem comigo, porque a gente tem muita coisa para comentar aqui, tá? E a primeira coisa delas é Fluminense conheceu hoje no sorteio da Copa do Brasil o seu temido Operário. Bom, vamos lá. Vamos comentar sobre isso aqui, porque rapaz, vamos lá, né? A gente tem aqui, né, o Operário, então. O primeiro jogo vai ser lá, né, no Germano Kruger. E a gente tem também. É Kruger mesmo? Ah, é Kruger. Ó. E Deus me livre, né? Mas tudo bem. Aí a gente tem a volta Fluminense Operário no Maracanã, dia 13 ou 14 de maio. Então a gente decide em casa. Algo que, pô, galera, já é muito bom. Tô aqui com perfil do nosso querido Marcelo Neves e vou falar uma coisa pra vocês, tá? Ficou bom decidir em casa e tudo mais, muito legal. Agora, sobre o Operário em si, cara, costuma fazer uma Copa do Brasil um pouco, assim, difícil, tá? Ah, não, Thiago, pô, pelo amor de Deus, se agora a gente tiver que ter medo do Operário... Não, não, pelo amor de Deus. É claro que o Fluminense tem a obrigação de passar, gente, tá? A obrigação de passar e passar tranquilo. Mas é sempre bom a gente dar uma olhada para ver o que o time tá fazendo. O nosso querido Andrei Neves colocou algo que eu tava pesquisando, né? Então eu vi que ele colocou, já facilitou, né? Ele disse o seguinte: Fluminense pegando o Operário na Copa do Brasil, o clube de Ponta Grossa deu trabalho para o Vasco na última Copa do Brasil, tá? Sendo eliminado apenas nos pênaltis, tanto contra o Vasco como também contra o Grêmio em 2024. O Operário não perdeu em casa. É promessa de jogo chato e pesado lá, tá? Então, assim, vou falar uma coisa pra vocês. Mesmo assim, mesmo com essas situações que eu trouxe pra você, né? Cara, é obrigação do Fluminense passar, tá? Não existe comparação com o Fluminense e o Operário, com todo respeito ao Operário, né? Não existe, gente, comparação em relação a nível de jogador, a nível de equipe, tá? Então, sim, o Fluminense tem obrigação total e qualquer resultado aqui que não seja uma vitória do Fluminense ou passar tranquilo, o Fluminense não pode nem, meu amigo, passar raiva com o Operário. Eu me recuso a passar raiva com o Operário. Ah, Thiago, mas isso aí talvez você tá sendo muito. Tô sendo nada, gente. Tô sendo nada. Isso não tem nada a ver de ser arrogante. A gente tem que entrar pra ganhar, jogar sério, né? Mas aí já não é culpa nossa, né? As pessoas que estão dentro do Fluminense, elas precisam entender isso. Não é brincadeira, mas, pô, longe de Operário ser, pelo amor de Deus, o Operário, hein? Ó, gente, poxa, vamos parar com essa, né? A gente tá falando de Fluminense, né? Então a gente tá falando de um dos maiores do planeta. Não tem como você ter medo de Operário, tá? Mas assim, eu achei um bom adversário. Sendo honesto, eu acho que o Fluminense poderia ter pegado uns adversários um pouquinho mais chatos ali, que tava no pote 2, né? Mas foi o Operário e o Fluminense tem a obrigação de passar e ainda decidido em casa com a sua torcida, né? É fazer o dever de casa, é passar do Operário sem susto, porque já o torcedor não merece isso também, né? Pelo amor de Deus. Aí eu já vi gente falando, ó, cuidado com o Operário, hein? Eu falei, pô, irmão, aí fica difícil, né? Tem que ter cuidado com todos os times, né? Essa é a verdade. Ter respeito, ter tal, mas, pô, não tem como não falar que o Fluminense não é superior, e não só superior, é muito superior ao Operário, tá, meus amigos? Então, é isso, mas comente aí o que você achou, né? Eu fico feliz porque vários torcedores vão conseguir, às vezes os torcedores que não são do Rio, vão conseguir assistir o jogo, e eu tenho relatos, Thiago, fui o meu Fluminense no estádio, que incrível e tal. Então, assim, isso é bem legal, até porque a nossa torcida é uma torcida nacional, né? Então, assim, é interessante quando o Fluminense, né, vai para as regiões para poder o Fluminense jogar. Isso é bem legal, porque dá pro torcedor essa possibilidade, tá? Agora, falando um pouco sobre o jogo, o Fluminense divulgou isso aqui, ó. Confronto decidido, tal, Copa, pá. Então é isso, galera. Vamos pra cima do Operário, né? Vamos pra cima do Operário. Vamos dar uma olhada na Eu fico morrendo de medo. Mas vamos dar uma olhada no que a torcida tá falando. Zubeldia vai conseguir complicar a partida. Vence o Fluminense. Goleia nessa. Eita. Ida e volta.
né? Sem humildade nenhuma. Operário não é nada no futebol, obrigado, passar sem susto. Assim, eu acredito que o Fluminense precisa passar sem sustos mesmo, né? Com o Operário, poxa, pelo amor de Deus, né? Não tem como, tá? Tem que passar sem sustos. Se não passar, pô, mano, é vergonha bizarra, tá? Mas vamos lá, falando de outras coisas aqui, galera, olha que maneiro isso aqui, tá? Você que assim como eu gosta da base, Jean, Christian, tá? O Danilo e o Richard. São as nossas novas promessas, né, da base e foram convocadas para a seleção, tá? O quarteto defenderá a seleção sub-16 e sub-17, compromissos internacionais, olha só, tá? Nas próximas semanas. Bom, assim, de todos os nomes que a galera vem falando muito, esse aqui é impressionante, rapaz. O Jean Carlos é um negócio meio surreal, assim. Ele é bem diferente. Ó, o atacante é um dos nomes mais bem avaliados no momento em Xerém. Jean Carlos está entre os convocados para disputar esse torneio, né? Atualmente, o atacante canhoto é camisa 10 e capitão da geração moleques de Xerém, nascido em 2010. Ele chegou no Fluminense em 2018, aos 8 anos, através da captação do futsal. Também passou pelo Projeto Guerreirinhos e está integrado ali ao Sub-17 no clube desde 2025. Neste ano, estreou pelo Sub-20. Então, assim, meus amigos, Jean Carlos é um jogador que... Jean Carlos é um jogador pra gente ficar atento, né? Não só ele, tem o Christian Gabriel também, o Danilo Amaral, né? Mas, assim, esse Jean, ele é diferentaço. Muito diferente. Muito diferente. Qualquer dia, é porque eu não sei se tudo a gente pode passar aqui no YouTube, né? Mas eu queria passar uns lances dele, só pra você entender o que eu tô falando. O menino tem tudo aí pra ser uma das maiores promessas da história de Xerém. Tô falando, é isso aí. Claro que a gente tem que jogo a jogo, calma, calma, né? Tempo a tempo pro menino, mas é um menino muito promissor mesmo, tá? Bom, dizem que existe uma discussão dentro do Fluminense, tá? Nosso querido Marcelo Neves escreveu essa matéria que René ou Arana? Fluminense tem novo capítulo na disputa e Zubeldia avalia. Temos alternativas. Vamos ser honestos. No mundo profissional, né? No mundo onde a gente sabe que as pessoas que estão dentro do Fluminense sabem muito mais de Fluminense do que a gente. Muito mais. Por quê? Porque os caras vivem aquilo 24 horas. É profissão milionária, milionária. Os caras ganham muito dinheiro. Então, assim, é obrigação dos caras saberem tudo sobre futebol. Aí, quando eu vejo uma disputa dessa, eu de verdade eu fico me perguntando, sabe? Será que os caras estão tão ligados que estão comparando jogadores totalmente diferentes, de níveis diferentes, cara? Sabe? É loucura. Ó, o Arana pode talvez não estar vivendo o Prime Arana que a gente já viu por aí, mas mesmo assim, né? O René não tem como chegar na qualidade que o Arana tem. Então, esse tipo de discussão de René ou Arana, eu acho que isso aqui é meio inacreditável, sabe? Então, assim, aí tem aqui, né, os números, compare os números dos laterais, aí tem jogos, 5 pro René, 5 pro Arana, né, gols, 1 pro Arana, 0 pro René, assistência, aí o René tem mais assistências, minutos jogados, olha a quantidade de minutos jogados que tem o René e quantos que tem o Arana. Se o Arana tivesse esses minutos aqui, que o René tem, os números do Arana seriam melhor. Por quê? Por mágica? Não, porque a Arana corporalmente é mais jogador. Tu entendeu? Só isso. Ó, média de interceptação e tal, média de desarme, média de cortes, né? Aí tu vai falar, pô, mas os números do René são melhores do que do Arana. Claro, gente, ele tem mais minutos. Ele tem mais minutos. E outra, totalmente condizente de dois tipos de laterais diferentes. A gente está falando de um Guilherme Arana, que é um lateral mais completo, que também ataca muito. O Arana foi conhecido por ser um lateral que pode decidir jogo, né? Ele é o ultra ofensivo. E você tem um René que é ultra defensivo. Então, assim, os números vão ser diferentes.
Mas, cara, a gente precisa dar minutos pra esses caras. Ainda mais pro Zubeldia. O Zubeldia, no caso, né? Precisa dar minutos. Mas, sei lá, se eu sou o Arana, eu coloco a minha barba de molho porque hoje confirmou, tá? Confirmada a informação do Wilson Forte e o René renovou o contrato. Renovou o contrato com aumento salarial. Né? Então, René de contrato renovado aí. Agora vamos ver se isso vai ser pior ou não pro Arana pegar essa vaga muito mais do que merecida, né? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Mas, ó, René, a renovação dele já tá no bid, então já é oficial. Agora é oficial, o contrato de René está renovado com o Fluminense, senhoras e senhores. Muita gente defende, muita gente não gosta. Quero saber a sua opinião. Comente aí o que você acha. Show de bola? No mais, galera, ó. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Você que chegou até aqui, é um grande presente, né? Agradeço. Não esquece de mandar uma live pix pra nós. Tem que ser pelo QR Code aqui, tá? Manda pra nós lá, pra gente começar nosso Fala Tricolor. Dá espaço pra vocês falarem aqui também no canal Hora do Flu. Beijo no seu coração, fiquem todos bem. E tchau. Valeu, pessoal.